Mercedes-Benz C180 1.6 turbo em sua versão Stage, ou se preferirem Station Wagon. E aí, você compraria? E se você gosta desse tipo de conteúdo, já ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aí qual é o próximo carro que você gostaria de ver aqui no Você Compraria, e compartilha também esse vídeo com um amigo que está pensando em comprar uma dessa daqui. C180, Mercedes, motor turbo, conforto alemão, um design excepcional, mas não é só coisa boa esse carro, principalmente por conta da idade dele, ok? Então, bora lá começar mais um Você Compraria aqui no canal da WKS Automotive. Então, estamos aqui com essa belíssima C180, que é na geração W204, tá? Essa é a nomenclatura W204. Conta com tração traseira, né? E um visual inconfundível. Também ficou muito famoso dessa geração aqui, a versão C63. E assim que tivermos uma aqui, nós faremos um vídeo contando tudo, tá? Vamos fazer um Você Compraria assim que possível. Mas o carro conta com motor turbo, né? E agora nós vamos falar dos principais problemas crônicos que são muito comentados nesse carro aqui. E para isso eu vou abrir o capô, então já volto. Na abertura do capô desse carro, pessoal, queria mostrar um ponto muito interessante para vocês, que o comum, né, que a gente vê normalmente é essa abertura de capô, mas esse carro tem abertura na posição de serviço, né? Então olha só como fica bem mais fácil trabalhar. E o motor aqui, ele é montado, né, longitudinal, pois já encaixa com o câmbio e também com o cardan, pois esse carro é tração traseira. Então vou tirar aqui os acabamentos de leve para já conversar com vocês, né, e apontar o primeiro problema que é muito comum aqui, né, pessoal? Agora já sem a capa, né, a proteção, a tampa aqui, vou mostrar para vocês, né, um dos problemas crônicos, e eu vou começar por aqui, a questão dos comandos, tá, pessoal? Então esse carro, né, tem duplo comando de válvula aqui e ele tem uma corrente que toca esses dois comandos, né? E o tensionador dessa corrente. Então a corrente não tem problema nenhum, o que tem problema é o tensionador dessa corrente, que, né, costuma dar problema e já virou um problema crônico por conta da quilometragem desses carros. Essa daqui é no 2012, tá? Então já tem mais de 10 anos de uso, né? E muitas pessoas esquecem de realizar essa manutenção indicada pela montadora, ok? Então, né, a montadora ela indica essa substituição, porém muitas vezes as pessoas vão negligenciando e não fazem na parte preventiva, deixam para a parte corretiva, e aí sim acaba se tornando um problema crônico, né? E o custo acaba sendo salgado, né? Um pouco acima do normal para uma manutenção desse carro, ok? Pessoal, antes da gente comentar do próximo problema, só fazer um adendo, acrescentar uma informação. O comando, né, se você não trocar o tensionador, só explicar o porquê, né, porque não sei como que tá aí, mas só explicar o porquê. Se você não trocar o tensionador, a corrente ela começa a afrouxar, né, ela fica larga, como se fosse uma corrente de bicicleta, e aí ela começa a pular os dentes, né? Então, como se você estivesse pedalando e aí a corrente escapasse e engatasse de novo. E aí ela pula a sequência, então ela, né, pode acabar pulando alguns dentes e aí muda o funcionamento do comando, e isso pode acabar fazendo a válvula bater no pistão, né? Porque o comando comanda a válvula e o pistão sobe e desce enquanto tudo isso acontece, ok? Então, muito cuidado. Agora, continuando, vamos falar sobre os vazamentos de óleo, que é de extrema importância a gente falar aqui também, tá? A gente consegue identificar um, Enzo? Por favor, me acompanha aqui. Tudo que eu tô falando desse carro, a gente tá indicando pro proprietário, tá? Que ele está em manutenção aqui na WKS. Fica a dica. Ó, aqui eu vou passar a mão, a gente consegue ver aqui, ó, na proteção, que já tá um pouco úmido, né? Acho que vocês conseguem ver aqui, ó. Ó, passar a mão, tá vendo? Já tem óleo escorrendo, e aqui também, ó, já tem óleo escorrendo, ó, pessoal, ó. Vou passar o dedo, vocês vão ver que vem bastante óleo, né? Então são os vazamentos de óleo. Mas, Vitório,
como assim os vazamentos de óleo se tornaram um problema crônico? Por conta da negligência da manutenção, tá? Então, quando você vê um vazamento de óleo, é essencial você já resolver esse problema e não postergar isso. Por quê? Porque o vazamento de óleo pode gerar outros problemas e deixar de ser apenas um vazamento de óleo. Então aqui, a título de manutenção preventiva, ainda está super válido, ok? Ainda está na parte da prevenção. O pior é se chegar na parte da manutenção corretiva, tá? E esse motor, né, como vocês podem ver, ele não é montado da forma comum, né? Geralmente os motores são montados assim, mas por ser um carro tração traseira, ele é montado assim. Então, é muito mais difícil o acesso a esses pontos de vazamento de óleo e identificar aonde eles ficam. Aí entra duas coisas, a importância da manutenção preventiva e a segunda coisa é a importância de uma oficina de confiança, tá, pessoal? Então é extremamente importante você levar o seu carro importado numa oficina de confiança. Como eu comentei, né, a dificuldade de mostrar os vazamentos de óleo, né, por conta que aqui está o escape, toda a turbina, e aqui está toda a parte de emissão, então a gente não consegue mostrar muito bem. Conseguimos mostrar um pouco de vazamento de óleo, onde você completa o óleo, né, quando você vai fazer a substituição dele, ok? Eu vou lavar a mão ali e já volto. Agora com as mãos limpas, mas ainda um pouco molhadas, vamos falar dos autuadores dos comandos aqui, né? Então, aqui, ó, né, essa peça aqui é o autuador do comando e ela tem um sensor, né, que mede a fase do comando e também tem um autuador, né? Então é uma peça hidráulica, tá? Que ela recebe um sinal eletrônico e aí depois ela atua o comando, então ela pode atrasar ou adiantar um comando, ou os dois até mesmo, tá? Mas isso é de extrema importância você, quando tiver um problema desse, levar numa oficina especializada que entende, tá? Vou contar um caso muito rápido, mas tem um amigo que trabalha em uma outra oficina e foram mexer no motor desse, desmontaram, não montou direito e aí a hora que eles foram mexer já não tinha mais solução, infelizmente acabou condenando o motor inteiro, tá? Que foi pistão, foi válvula, foi o comando, acabou danificando tudo, então é muito importante. Então aqui são dois problemas crônicos, ou um só, né? Tem que entender melhor o diagnóstico do seu carro, mas pode ser só o sensor que não está lendo direito, então vai acender uma luz no seu painel, tá? Então vai ficar a luz de injeção acesa no painel e não vai ter nada a ver com gasolina, né? Bico, vela, vai ter a ver com o sensor do comando, ou pode ser o próprio autuador que não está conseguindo funcionar, né? Atrasar ou adiantar o ponto do comando, ok? Então, por favor, procure uma oficina especializada nisso, beleza? E agora, falamos aí da parte, né, elétrica, falamos aí da parte mecânica, vamos ao arrefecimento, que é essa peça aqui. Pessoal, agora vamos falar sobre o arrefecimento, né, que é mais um problema crônico, mas aqui está relacionado a uma peça em específico, que é o termostato, né, que ela une a bomba d'água juntamente com o sensor de temperatura do fluido, ok? Então, né, tem a válvula de temperatura e também a bomba d'água, né, que faz circular, e tudo isso está junto em uma peça só. E, mais uma vez, por conta, né, do uso, da idade, né, a gente também não sabe como os proprietários anteriores utilizavam o fluido. Tem muita gente que, infelizmente, acaba usando água normal, né, e não é o correto, tá? No mínimo do mínimo, água desmineralizada para não acabar danificando os componentes, mas muitas vezes utilizam água normal e o próprio cálcio da água, né, acaba calcificando a parte do termostato e danificando. Então, primeiro, o carro ele vai superaquecer, né? Você vai ver que ele vai estar em temperatura elevada e você repetidas vezes continuar utilizando com a temperatura elevada pode ocasionar, né, a queima da junta, né, a junta de cabeçote, pode ocasionar de repente até outros problemas mais graves, tá? Então é de extrema importância você ficar atento a isso. Por isso que nós chamamos de problemas crônicos. Primeiro, porque ele vai acontecer em 99% dos casos e além disso ele pode gerar um problema mais grave, tá? Então os problemas crônicos têm isso também. Além deles acontecerem na grande maioria das vezes, eles podem ocasionar problemas muito maiores, tá? Então fique atento ao seu termostato, leve numa oficina,
faça um diagnóstico. Se você for comprar um carro, realize um pré-compra. Eles vão te indicar se o termostato foi substituído ou não, se é uma peça de qualidade ou não, se tem durabilidade ou não, tá? Então tudo isso você tem que estar extremamente atento, ok? Então a parte do arrefecimento, né? Aqui é somente o reservatório, mas ele passa por vários locais aqui e vai lá para baixo, que é onde está localizado o termostato. Na verdade ele está aqui, né? Só que a gente não consegue ter acesso, tem que desmontar, então é um pouco mais complicado. As borrachas acabam também cedendo um pouco, aí acaba grudando na mão. Bom, agora vamos falar de ignição para finalizar a parte aqui do cofre? Então, bora lá. Velas e bobinas. Em qual posto você abastece? Qual gasolina você usa? Bom, responder essas duas perguntas, elas são essenciais para a gente falar desses dois problemas crônicos aqui, que são as bobinas. Aqui, ó, a gente consegue ver as 4 bobinas e as velas também, pessoal. Bom, é muito comum as pessoas utilizarem gasolina comum nesses carros, porém, eles já são veículos de injeção direta, pessoal, tá? Então é de extrema importância você utilizar uma gasolina de qualidade. É muito importante isso, porque se você não usa uma gasolina de qualidade, ela vai prejudicar, ela vai necessitar, né, um diuel mais forte, então é a energia que a bobina manda para a vela, né? Ela acaba danificando a bobina por conta da bobina trabalhar com uma energia além do normal que ela está acostumada, né? E obviamente acaba prejudicando também as velas, porque a vela, né, acaba se deteriorando mais, ela acaba funcionando mais, né, por conta de receber mais energia da bobina e acaba se deteriorando também. E outra coisa, se você for mexer nesses carros aqui fora da concessionária, né, fora da montadora, eu indico você trazer aqui na WKS ou em alguma outra oficina especializada em Mercedes, tá? Porque, por exemplo, essas bobinas aqui a gente consegue ver que elas têm 2 parafusos aqui, né, para fixarem elas. E esses parafusos, além da fixação, também muitas vezes são o terra da bobina, tá? Então se você deixar ela sem estar fixada, ela não vai funcionar corretamente, aí vai ser mais uma dor de cabeça e um problema colocado em seu veículo. Então, por favor, tenha bastante atenção quando o tema é ignição, pessoal. Então toda a parte aqui de bobina e vela acaba se deteriorando. É um carro que já tem anos de uso, né? Muitas das vezes, como eu comentei, utiliza a gasolina, né, de pior qualidade, né, que é a comum. Então eu sempre indico a Podium, tá? Principalmente nesses carros de injeção direta, que esses problemas de ignição aqui, eles só vão surgir, eu garanto para vocês, próximo dos 100 mil quilômetros. Se você usar gasolina comum, com certeza eles vão chegar antes, tá? Então, finalizamos aqui a parte de problemas crônicos, falamos de comando, falamos de vazamento de óleo, falamos, né, do autuador do comando, do sensor do comando e de vela e de bobina. Sim, muita atenção com tudo isso. E agora vamos para os problemas comuns, né? São aqueles problemas que ocorrem mais por conta de a manutenção não ser feita, tá? Então agora vamos lá para os problemas mais comuns dentro do carro. Agora já estamos aqui dentro da C180 State, tá? E vamos falar sobre o câmbio, que é um problema muito comum de acontecer, tá, pessoal? Mas inúmeras das vezes ele é fácil de ser resolvido, apenas com a substituição do fluido, tá? Mas é um problema que esses carros, principalmente desse ano com essa quilometragem, então carro ano 2012, 2013 ou até 2011, né? Que a maioria desses carros com aproximadamente 100 mil quilômetros já está mais do que na hora de você realizar a substituição do fluido de transmissão, e é de extrema importância para não vir a causar outros problemas, tá? Então é de extrema importância. E também, aliado a isso daqui, muitas vezes, né, algumas luzes se apagam aqui da parte do câmbio, né? Às vezes alguns outros itens param de funcionar, às vezes até mesmo o ABS. Isso tudo está relacionado à parte de módulos, tá, pessoal? Então os módulos desse carro também costumam dar problema, mas são coisas que estão muito relacionadas ao tempo, aonde que o carro ficou, ao tempo de uso, né? Se ele ficou no tempo, então muitas vezes as pessoas acabam deixando esses carros em garagens abertas, né? Então muita chuva, intempéries do dia a dia podem acabar prejudicando a parte de módulos e fiação elétrica no geral, né? Então a parte de farol, né, lanterna, setas,
né, inúmeros itens elétricos e eletrônicos por conta dos módulos ou até mesmo, né, da comunicação dos módulos com, né, os equipamentos, né? Então às vezes pode ser algum sensor com problema, né? Alguma conexão com problema. Às vezes um problema colocado, você levou numa oficina que não é de confiança, ele desconectou e conectou de novo e acabou dando esse problema, né? Então é mais ou menos por aí, ok? E agora vamos mostrar só o porta-malas antes de finalizar o vídeo. Para! Brincadeira, João Clever. Pessoal, antes de ir lá para o porta-malas, queria mostrar para vocês a suspensão, que tem um item muito interessante e também é um problema comum nesses carros, principalmente pelo uso, tá? Mas vou pedir pro Enzo aproximar. Não sei se vocês conseguem perceber, mas essa suspensão tem um ângulo um tanto quanto diferente, né? Vocês conseguem perceber que a roda está um pouco angulada? Ela tem uma suspensão excepcional. Eu vou virar para o outro lado para vocês entenderem o que eu estou falando. Vocês conseguem perceber um certo ângulo? Vocês conseguem identificar que a parte de baixo está mais para fora do que a parte de cima? É, pessoal, esse carro aqui não tem qualquer suspensão. E se você está escutando um toque-toque, um tec-tec, né, essas onomatopeias mais comuns de suspensão, traga aqui para nós a WKS para nós realizarmos um diagnóstico que muito provavelmente você precisa substituir ou as bandejas, ou as bieletas, ou alguma outra parte da sua suspensão, pode ser até o batente superior, beleza? E agora sim, vamos lá para o porta-malas, que é literalmente o ponto alto desse carro. E agora, num dos locais que eu acho mais excepcionais desse carro, né, que é aqui a parte do porta-malas, conta aqui com step, roda original, tá, pessoal? Muito bacana isso, né? Esse daqui, pelo que eu entendi, o pneu nunca foi utilizado. Não, já foi utilizado já, mas eu acho que é o pneu original do carro. Se não, o cara já trocou o step. E também o kit médico. Olha só que bacana, pessoal. Abrir aqui com todo o cuidado possível, né? Que ele tem também um cabo para transferência de carga, né? E aqui o kit médico, beleza? Então, bora lá! E se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí qual é o próximo carro que você gostaria de ver aqui e manda esse vídeo para aquele seu amigo que está pensando em comprar uma dessa. Eu sou Vitório Neto, esse daqui é o canal da WKS Automotive e esse daqui é a C180 1.6 Turbo. E aí, você compraria?